eu creio que é uma tradição saudável. O que quer dizer essa tradição que nós trazemos desde pequeno? Eu penso que a tia Ângela deve ter presenciado vários pequeninos que são adultos hoje, casados, que passaram por isso. Nós entendemos a nossa dependência total de Deus. Ai de nós, ai de nós. E a seriedade que é a criação dos filhos, a seriedade que é a constituição de uma família. E a palavra de Deus, no Salmo 127, fala que se o Senhor, se Deus, se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E nós partimos desse princípio. Se não for Deus edificar essa casa, eles podem trabalhar à vontade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vai ser trabalhar ou levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeaste ou trabalhou por aquilo. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse é o Enzo Soria Machado. Logo deve estar correndo aí junto com as crianças. E eu quero apenas que os amados vão ficar em pé, só com um gesto simbólico. Não precisa estender a mão, só ficar em pé mesmo. No sentido de que nós queremos consagrar. O que é consagrar? Você pega aquilo que você tem e coloca ao altar. Lá no altar. Diante de Deus, Senhor, está aqui, nós colocamos diante do seu altar. Vamos consagrar toda, amados, toda essa família a Deus, amém? Pai bendito, essa noite, eis aqui o pequeno Enzo, Pai, é um presente do Senhor. Ó Deus, a Jéssica, o Ebinho, tantas lutas, a Thelma, o Edinho, ó Deus, e seus pais, os pais do Ebinho, a extensão da família do Ebinho. Ó Deus, nós aqui embaixo, nós não sabemos nada. Nós contamos com a sua graça, com a sua misericórdia. Quem somos nós, ó Pai, se não é o Senhor nos direcionar com a sua palavra? Ó Deus, dê sabedoria ao Ebinho, a Jéssica. Ó Pai, que aquilo que o Senhor fez conosco, que a sua graça que nos alcançou, o seu amor, possa estender a toda a família da Jéssica e do Ebinho. Que essa criança, Pai, possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o mundo lá fora possa olhar e saber que existe um Deus e que nós tememos a esse Deus. Essa noite, como igreja, nós consagramos essa família e essa criança tão somente a Ti. Te agradecemos, Papai, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar para orar pelo pedido da Lorena. A Lorena fez um pedido de oração, né, Lorena? Para orar por quem? Pelo meu papai e pela minha mamãe. Eles não estão aqui essa noite, né? Amados, desde cedo, que gostoso, né? Ver uma criança dizendo isso. Então, vamos orar por elas, pelos professores. Orar nunca é demais. Jesus Cristo exortou os discípulos: vocês não podem orar no mínimo por 1 hora. E nós oramos tão pouco. Pai bendito, eis aqui as nossas crianças. Os amados podem abrir lá no Evangelho de Marcos. Nós temos estudado o Evangelho de Marcos e hoje nós vamos falar de uma das características do Evangelho de Marcos, que é algo acentuado e que nos mostra a realidade da época em que Cristo, obrigado Roberto, esteve aqui na ótica de João Marcos. Nós já falamos quem é João Marcos. E nós vamos ler alguns versículos. E logo nós estaremos orando. Marcos capítulo 1, o verso 32.
À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoninhados. No 34, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, já 2 versículos nós temos algo em comum. Uma das características de Marcos é a quantidade de pessoas endemoniadas. No 1:39, então foi por toda a Galiléia pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Aí você avança um pouquinho no 3, 14 e 15. Na próxima página aí, bem próximo. 14. Então designou os 12 para estarem com ele e para enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Aí você avança para o 5:12. Para você ver uma das características do Evangelho de Marcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos para que entramos nele. E no 15 você lê: indo ter Jesus, viram o endemoniado e que tivera legião, que é esse mesmo caso, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. No 6:13, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. No 7:26, esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. 9:38. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, a qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. E por fim, 16:39. Desculpa, 16:9. Perdão. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Amados, nós não saímos de Marcos, só no Evangelho de Marcos. Vamos orar? Pai bendito, por graça, aquilo que o Senhor falou comigo, eu peço, Senhor, fale à sua igreja, fale aos meus irmãos, usa-me apenas como um instrumento, ó Deus. Por favor. Ó Deus, é um assunto sério, o Senhor nos ensinou a não ignorar isso, por isso, Pai, essa noite, por graça, nos ajude a compreender, para que o seu nome seja glorificado sempre, sempre e sempre. O tema dessa noite que nós podemos dar, e que é a mensagem que eu pretendo passar para a igreja, é: não ignoramos o seu ardil. Não ignoramos o seu ardil. Essa é a palavra do próprio apóstolo Paulo. Algo aqui no Evangelho que fica bem claro é que Jesus encontrou uma geração altamente influenciada por Satanás e seus demônios, tanto com os judeus como com os de fora, porque nós lemos aqui a mulher que era Ciro-fenícia, era uma mulher grega de origem Ciro-fenícia. Então a realidade, o contexto em que Jesus encontrou aquela geração era de pessoas envolvidas por coisas de Satanás, ou seja, endemoniadas mesmo. Esse era o contexto. Essa é a condição do homem sem Deus. É a condição natural do homem sem Deus. Ele está à mercê do inimigo.
E eu quero que você vá lá em Efésios, capítulo 2, e esse contexto de Efésios vai nos ajudar a falar a natureza do homem. O contexto em que nós vivemos hoje. Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 3. A palavra de Deus diz que Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera ou atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos ou andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Aliás, vamos lá de novo. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A palavra de Deus, ela vem essa noite e fala, olha, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo. A NVI, a versão NVI vai falar quando seguiam a presente ordem. Se você pegar a NTLH, ela vai falar o mau caminho deste mundo. Mas a palavra ali, mundo, dessa presente ordem, é uma palavra chamada cosmos, com K, cosmos, que significa uma organização, uma constituição, que ela existe um governo, que ela é harmoniosa, e essa palavra cosmo, ela é usada aqui, o curso deste mundo. Sobre o curso deste mundo. Quem andava no curso desse mundo? Os destinatários dessa carta, escrito à igreja de Efésio, aos Éfesos? Será que eram eles apenas? Amados, essa era a nossa situação. Isso cabe a nós. É a nossa situação. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós andávamos segundo o curso deste mundo. Era a nossa situação sem Cristo, e é a situação real de quem não aceitou a Cristo como Senhor, único Salvador. É a situação real daqueles que pertencem ao inimigo. Vamos falar um pouquinho sobre esse príncipe que a Bíblia fala aqui. Como que ele se enquadra nessa ilustração? É a nós que a Bíblia está dizendo quem um dia nós fomos. Se você parar para pensar, a nossa realidade, nós éramos a própria oficina de um espírito imundo. Mortos em nossos delitos e pecados, é isso que a Bíblia está falando, onde o pecado reinava totalmente, o egoísmo, a hipocrisia, a luxúria, a arrogância, era o barulho do martelo dessa oficina que trabalhava desse jeito. Era o que você produzia por natureza. E o maior vestígio do pecado na vida do homem é o ego. Sou eu. Quando adentramos o cristianismo, duas coisas acontecem. Nós amamos a Deus, restabelece a ligação com Deus e restabelece com o próximo. Acho que agora vai sair a voz. mortos em nossos delitos e pecados.
Agora é um quadro triste, não é? É um quadro triste, uma pessoa morta sobre o domínio do ser mais cruel que nós temos conhecimento. O fator pecado na vida do homem é indiscutível. Não tem como você não discutir o fator pecado na vida do homem. Olha a sua volta. Olha o que o álcool faz, o que as drogas fazem, o que o sexo ilícito faz, o que a ira pecaminosa faz. E, amados, a maioria das coisas giram em torno de nós mesmos. Se eu vou me drogar, é porque eu quero o meu bem-estar acima de um estar, ou eu quero fugir de alguma coisa, mas eu estou pensando em mim mesmo. E ema com as pessoas que estão à minha volta. Se eu vou prejudicar minha família, meus irmãos, uma sociedade, um governo, um país, não importa. O que importa é eu, a minha vontade, eu fazer o que eu quero. Tudo gira em torno de você. Se eu vou beber, vou pegar um veículo e vai acidentar, e vai morrer mais pessoas, não importa. E o que importa é a palavrinha de hoje, o que importa é ser feliz. Esse é o resultado. Esse é o resultado do pecado na vida do homem. Mas nós sabemos que por trás de tudo isso tem um sistema, tem um ser cruel que reina. Nós estávamos mortos. Nesse sentido, amados, você tem que entender, nós temos que entender uma coisa. Vida só em Cristo. Só em Cristo. Não tem vida em mais nada. Mais nada. Isso aqui termina. Isso aqui passa. Vida, e vida em abundância, que é vida para você. E vida para durar a eternidade. Vida para você dar para outras pessoas, é só em Cristo. É dessa morte que a Bíblia está falando, das pessoas sem Deus. Estando vós mortos em seus delitos e pecados, estávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse texto vai nos ensinar algo sobre as trevas que há no homem e a grandeza de um Deus soberano, gracioso e amoroso em salvar esse mesmo homem. Quão cego um cego pode ser? A Bíblia fala que existe uma linha chamada transgressão. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. Não tem cinza. Não tem aquela pessoa que está em cima do muro, achando que está tudo bem, e do lado de lá existe uma historieta que tinha alguém que estava entre o céu e o inferno, e os anjos falavam, rapaz, desce daí, vem para cá. E ele falava, não vou descer não, eu estou de boa aqui, eu não quero nem a direita nem a esquerda. Não é nem Deus nem o diabo, me deixa em paz. E você quer saber? Vocês têm que aprender com os do lado de cá, porque não vem nenhum diabo aqui, nenhum demônio vem me importunar, eles me deixam em paz. E vocês ficam com esse negócio de evangelho aí a pessoa do lado de lá falou, mas é lógico, o muro pertence a eles. Por isso que ele está tranquilo. Essa é a nossa situação sem Deus. É trevas. Não tem meio termo. Por isso que a Bíblia ela fala que Deus ele pega através de Cristo e nos transporta das trevas para o reino da sua gloriosa, da sua luz, o seu reino. Quem é esse príncipe da potestade que a Bíblia diz? E aí nós respondemos bem claro, né? É lógico que é o diabo. Mas aqui não está dizendo que é o diabo. Aqui não diz. Poderia ser outra pessoa. Então, como sabemos? Quando nós olhamos essa palavra, antion, que é dado a palavra príncipe, que ela significa governador, comandante, chefe, líder. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 12, verso 31, é a mesma palavra que Jesus usou quando ele está dizendo, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso aí ele usa esse termo, príncipe deste mundo. Então nós chegamos, através dessa palavra, entendemos que ele está falando de Satanás aqui, por causa desse termo usado em outro contexto. É disso que nós estamos falando.
Aquele que está julgado, que Jesus falou que já está julgado, é este que opera nos filhos da desobediência. Um dominador, um príncipe, existe. Ou seja, o diabo existe. Muitas pessoas levam uma vida como se não existisse, como se não tivesse influência. Ele tem tanta influência, total influência sobre o ímpio, como também pode influenciar o crente. Não diretamente, mas indiretamente, sendo empecilho para a obra de Deus. Nós vemos isso nas Escrituras. Foi impedido por Satanás, Paulo falando. Nós vemos isso, nós vimos ele sendo tropeço para a obra de Deus. Mas nós vamos ver que ele não faz nada sem que Deus possa permitir. Esse é o ponto. Então, primeiro, existe um príncipe. Ele, é disso que nós estamos falando. Existe alguém que está operando. O segundo, que ele é real. É real. Você pode dizer, isso é claro, é verdade. Amados, mas é uma realidade séria, é algo a ser encarado. Porque se você leva a sério a sua proximidade com Deus, a sua intimidade, se você leva a sério uma vida que glorifica a Deus, você vai falar aquilo que Paulo diz. Nós não ignoramos as ciladas, os ardis de Satanás. Nós não devemos ignorar essa verdade. Paulo, ele está querendo provar, será que ele inicia aqui esse capítulo 2 de Efésios querendo provar isso? Não. Já é fato consumado, ele já entra falando isso. O príncipe da potestade do ar é um fato consumado. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, ele já está lá. E quando você vai para o final da sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, ele está lá. Do início da Bíblia até o fim, ele está presente ao longo de toda a história, atuante. Nós sabemos sim que a Bíblia é a revelação de Cristo Jesus, foi Deus quem nos deu a Escritura, é a palavra quem revela Cristo, mas nesse mesmo livro é que é revelado Satanás. Nesse mesmo livro. Se existe algo real, uma verdade que a Bíblia nos mostra, é a existência de Satanás. Mais que claro fica isso para nós, que o diabo está ativo, o diabo tem poder, o diabo é mau, o diabo é real. Às vezes por causa do neopentecostalismo, não por causa dos pentecostais, que são menos, mas o novos pentecostais, que enfatiza a obra dos demônios, e às vezes a gente acaba desmerecendo isso. E não devemos. Nós não devemos enfatizar e nós não devemos desprezar, mas nós devemos achar o equilíbrio daquilo que as Escrituras diz. Que a Escritura diz. E a Escritura deixa bem claro que ele existe, ele é poderoso e ele é atuante. Ele está atuando. Alguns nesse mundo olham para os cristãos e eles vão dizer, são dignos de pena. Eles acreditam nisso. Isso é superstição da Idade Média, essa coisa do diabo, não é? Amados, deixa eles zombarem, deixa os sábios desse mundo zombarem. Eles podem rir, eles podem tirar sarro, vestir os seus filhos de vermelhinho, chamar de Halloween, brincar com esse assunto, mas você não vê Jesus Cristo brincando com esse assunto. Você não vê a Bíblia brincando com esse assunto. Em nenhum momento nós vemos isso. Ele não riu do diabo, ele tratou com seriedade devida. Ele reconheceu a existência dele, e quando começa o ministério de Jesus, uma das primeiras coisas que acontece é ele ser conduzido pelo Espírito Santo, aonde? Ao deserto, para ser tentado por Satanás, ou para enfrentar Satanás cara a cara. O diabo não é uma invenção, não é um conto de fadas. Jesus lutou contra ele desde o início, mas Jesus venceu, triunfou sobre ele. Ele venceu, ele triunfou.
Ao longo da sua vida, Jesus lidou com legiões de demônios. Ele viu a carnificina, ele viu a devastação. O diabo é real, não é um conto de fadas. Então, o primeiro ponto, nós aprendemos que existe um príncipe operando, que existe uma ordem mundial e que sem Deus estamos mortos à mercê desse príncipe. Segundo ponto, que isso não é uma brincadeira, isso é algo a ser levado a sério. A sério. E o terceiro ponto, nós temos que entender bem claro que ele é um ser pessoal. Não é uma energia apenas. Quem opera agora nos filhos da desobediência é um ser pessoal. Quando nós lemos Paulo dizer, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, esses termos usados para Paulo, que Paulo usou para conosco, leva-nos a meio que distante. Isso está meio lá para as regiões celestiais, da potestade, essas coisas. Então está meio distante. Não. Não é uma energia. Podemos pensar que é uma energia, uma influência negativa, mas não é. É uma pessoa. Basta, tudo o que você precisa fazer é começar a ler sua Bíblia. Que lá em Gênesis 3 você já vai encontrar isso. Não era simplesmente uma força, uma energia que estava ali com Eva, havia um ser pessoal. Ele falou com ela, houve diálogo entre eles. Não foi uma energia, alguma coisa assim, houve um ser pensante. Quando lemos, ou seja, quando lemos Gênesis 3, nós vemos uma pessoa conversando, é pessoal. Esse é o mesmo que Paulo chama de príncipe da potestade do ar. É interessante, quando nós vamos em Jó, não é uma energia que está conversando com Deus ali. É um ser pessoal. De onde vem Jó? Aliás, de onde vem? De onde você vem, lembra? E veio lá Satanás junto com os filhos de Deus. De onde você vem? Eu venho de rodear a terra. E passear por ela é o termo que ele usa. No confronto com Jesus Cristo no deserto, não era uma força, não era uma energia. Havia uma pessoa, havia um diálogo. Prostre-me aos meus pés. Se prostre aos meus pés. E eu te darei tudo isso a ti. Ele é uma pessoa, ele pensa. Então, esse é o terceiro ponto. Ele é um ser pessoal. Quarto ponto. Nós estamos diante de uma liderança. E ele não está sozinho. Existe uma liderança e ele não está sozinho. Como já vimos, essa palavra no original, archon, significa governador, comandante, chefe, líder. Ele está por cima de toda a estrutura do mal. Quando nós vamos em Apocalipse capítulo 12, o verso 9, a Bíblia diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás. Apontando lá para Gênesis. Olha, vocês querem saber quem é a serpente? Quem é o grande dragão? É ele que é chamado de Satanás ou Diabo, que engana o mundo todo. E olha o que a Bíblia vai dizer. Ele e os seus anjos foram lançados por terra ou a terra, dependendo de alguma versão. Não está sozinho. Ele e seus anjos. Anjos, existe uma estrutura, existe uma hierarquia. No próprio capítulo 12, o verso 4, vai dizer: a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-os na terra. Nós entendemos estrela no contexto aqui como anjos, porque estrela é usado em outros contextos como anjo. É daqui que você vai ver e que existem razões para crer que essas figuras dos anjos é 1/3
que caiu junto com Satanás. Por isso que às vezes você vai ver alguns pastores falando sobre isso. 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. É exatamente desse versículo que é tirado daí. É daqui que é tirado. Na realidade, bem aqui em Efésios, onde você está, Paulo, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Avança no capítulo 6 de Efésios aí. Bem conhecido dos amados, é o último capítulo de Efésios 6, olha o que o verso 12 diz aí. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha o termo no plural aí. Nós lemos dominadores no plural. Paulo fala, olha, às vezes você está achando que a sua briga é contra pessoas, mas existe uma ordem, existe um sistema que move esse tipo de coisa. É isso que nós devemos nos aleitar. A palavra de Deus, ela não está dizendo para você sair achando que todo mundo é o diabo, o sinal da cruz e essas aberrações que nós vemos por aí, mas ela fala para nós enxergarmos de uma forma que dá sentido, que ele influencia aquilo que está à nossa volta, e que muitas vezes nós nos pegamos brigando com pessoas e não atentamos que por trás daquilo há um mover do inimigo, para que você brigue com pessoas. Nossa luta não é contra carne ou sangue, é esses dominadores. Ele é chefe, príncipe, no singular, mas abaixo dele existe plural, dominadores. A nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós precisamos reconhecer que ele é um ser pessoal. Nós precisamos reconhecer que ele não está operando sozinho. Nós precisamos reconhecer que ele existe, que ele está perseguindo, que existe um império, existe anjos ao seu comando. E nós lemos na Escritura, ou nas Escrituras, sobre as artimanhas do diabo. E a gente passa lá, a artimanha do diabo. Amados, ele tem uma rede, ele tem um laço, ele tem uma agenda, e vemos na Escritura que ele batalha contra aqueles que professam o nome de Jesus, e nós não devemos ignorar isso. Não devemos. Duas coisas nós vemos aqui. Primeiro, aos filhos de Deus, ele é tropeço para a obra de Deus. Quando você ora, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, você está dizendo, eu quero que a minha vida seja de uma forma que o nome de Deus seja santificado, seja glorificado. E o primeiro empecilho que você vai encontrar é Satanás. E ele não vai colocar alguém grande, talvez um chifrudo com um tridente e um rabo grande. Não é isso. Ele vai usar sistemas desse mundo para nos impedir. Por isso que Paulo fala, nós não ignoramos o ardil de Satanás. 2 Coríntios 2, 9 e 10 é onde Paulo fala isso. Ele fala, olha, eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Paulo está escrevendo para a igreja e fala, eu estou escrevendo para vocês para saber como vocês estão, se vocês estão aprovados. Isto é, se obedeceram em tudo. E aí ele vai usar alguns termos aqui que é do cotidiano do cristão. Ele fala, se vocês perdoaram a alguém, ele está usando o perdão, a prática do perdão. Também perdoou, e aquilo que perdoei, se é que alguma coisa tenha a perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. E é nesse contexto que ele vai falar, eu fiz isso a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós.
Paulo fala, eu estou tratando a questão do perdão para que nós não damos pontos para Satanás. É aí que ele fala, pois não ignoramos as suas intenções, o seu ardil. Paulo fala, eu estou tratando isso, porque eu não estou ignorando que Satanás possa estar por trás disso. E o não perdoar, o não agir conforme o filho deve agir, vai fazer com que ele tenha vantagem sobre nós, Paulo está falando. Agora, aos filhos da desobediência, o que Satanás faz? Já estão mortos. Já estão mortos. Não digo eu. Amados, você pode fazer o que quiser nesse momento. Pode exterminar com o pregador, exterminar com qualquer outra coisa, queimar todas as Bíblias do mundo. Você está diante de uma verdade. A Bíblia já disse. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que ele faz com esses mortos? A Bíblia fala em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4 a Bíblia fala, no qual o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que ele faz? Procura mantê-los mortos. O que nos dá vida no seu Evangelho? Mais nada. É só o Evangelho. E ele vai fazer isso, ele vai atuar para que o homem continue morto, do jeito que está. Satanás está nesse momento, agora, atuando para manter homens presos em seus pecados. É o que a Bíblia diz. Parábola do semeador. Na verdade, estudando essa semana sobre a parábola do semeador, eu descobri algo. O título parábola do semeador não casa bem com a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, porque o semeador é o que menos se fala ali, não fala nem o nome do semeador. A ênfase é a semente. Né? Então vamos pôr a parábola da semente, lá no capítulo 13 de Mateus. A semente, que é a palavra de Deus, é lançada. A que cai à beira do caminho, as aves comeram. E Marcos fala que imediatamente foram comidas. Isso significa, e Jesus explica para os discípulos, que as aves que comeram foi o diabo. Então, antes mesmo da semente cair, ele já está atuando. Balela. Olha, não dá ouvido para que esse magrelo está falando aí, não. Será que não termina isso? Minha janta quer ir embora. E já começa ali um trabalho, um processo, uma luta. Imediatamente. E nós aprendemos isso. Como ele se tornou o príncipe deste mundo? Ele mesmo responde. Como que ele se tornou o príncipe deste mundo? A Bíblia chama ele de príncipe deste mundo. Em Lucas 4, do 5 a 7, é ali naquele momento da tentação de Cristo, não é em Mateus 4, mas em Lucas que ele está dizendo, 4 também, coincidiu, né? Mateus 4 e Lucas 4 é a tentação de Cristo. Diz assim, e elevando-o, mostrou-lhes num momento todos os reinos desse mundo. Satanás elevando quem? A Cristo. Elevando-o, mostrou para ele todos os reinos desse mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glória deste reino, porque ela me foi entregue. Ele mesmo está dizendo isso. E a dou a quem quiser, portanto, se prostrado me adorares, será toda sua. Percebe a ação aqui? Jesus Cristo, ele é rei legítimo. Jesus Cristo é rei legítimo. Mas ele não tem fundamento para tomar posse, a não ser pela cruz. Não tem fundamento, a não ser pela cruz. O que Satanás está propondo para ele aqui? Olha, você não precisa tomar esse cálice. Você não precisa passar pela cruz. Não precisa passar por tudo isso. Basta, ajoelha, me adora, tudo isso já não é teu mesmo, vai ser seu sem você precisar sofrer.
Consegue entender a essência? Qual foi a resposta de Jesus? Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. E Jesus sai e vai para a cruz. Ele vai por minha causa, por sua causa. Jesus foi para a cruz e a Escritura diz em Hebreus 2,14: por meio de sua morte, Ele destruiu aquele que tinha poder da morte. Através da cruz, o poder de Satanás tem e foi dado a Ele, é um poder relegado a Ele. Nós não devemos esquecer isso. Foi atribuído, designado. Quando Jesus estava indo para a cruz, Ele disse: agora será expulso o príncipe desse mundo. É a cruz. É a cruz. Onde que Satanás é derrotado? Na cruz. Na cruz do Calvário. Na obra do nosso Mestre. Agora, a cruz é fato. A derrota do inimigo também. A concretização total disso nós vemos em Apocalipse 20. Quando Jesus chega próximo àquele endemoniado de Gadareno lá, você não vê eles prontos para a luta, mas você vê eles aterrorizados, apavorados. Então permite que a gente vá naqueles porcos lá, abismo, desespero. Por que eu falo isso? Para que, ao aprendermos sobre esse assunto, nós não ficarmos temerosos, mas lembrarmos de que quem tem autoridade e quem tem todo o poder é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Jesus Cristo, Filho de Deus. Satanás só possui o que tem porque isso foi concedido a ele. Lembra o contexto de Jó? Deus fala: você viu meu servo Jó? Homem íntegro e temente a Deus. Estava falando para ele: olha, o coração dele é todo meu. É íntegro, não é dividido. Integridade é isso, é meu. O coração dele é meu. Agora, qual que é a resposta de Satanás? É lógico. Jó 1,10 ele fala assim: acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Satanás está lançando ali em rosto, em face de Deus, que a adoração de Jó é uma adoração hipócrita, é falsa, é comprada. Está dizendo: olha, o Senhor paga por isso. O Senhor dá bens para ele. O Senhor protege a família dele. E muitas pessoas vão à igreja, não porque elas amam a Deus, não porque elas desejam conhecer mais desse Deus, não porque elas sabem que são pecadoras e reconhecem que só Cristo pode colocar elas diante desse Deus, não porque elas amam a Cristo, mas porque elas justamente querem fazer isso a qual Satanás acusou Deus de estar fazendo. Elas querem fazer uma troca com Deus, assinar um contrato. Eu, Dorian, assino, ou seja, declaro para os devidos fins que se o Senhor Deus me abençoar, me der isso, me der aquilo, eu o adoro. E quando nós vamos lá no profeta menor, ele vai falar: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide negue o seu fruto, ainda que não tenha mais ovelha, não tem boi. Quem que fala isso? Um abraço, né? Abacuque. Abacuque significa abraço. Ainda assim eu adorarei, eu exaltarei o Deus da minha salvação, ainda assim. Agora, Satanás fala: o Senhor colocou uma cerca sobre Jó. Sabe o que eu aprendo aqui? Que é gostoso você ler texto como esse. É bom saber que quando Deus cerca alguém, nenhum demônio pode se aproximar. Amém. O Senhor o cercou. O Senhor o cercou. Ele não pode, não sem a permissão de Deus.
Sem a permissão de Deus, ele não pode. Não pode. Nós vemos isso no Evangelho. Pedro seria peneirado somente com a permissão de Deus. Jesus falou para ele: Satanás quis ir andar, quis te peneirar ali, eu não permiti. Não sem a permissão de Deus. Porque a mão sustentadora de Deus estava com Pedro para ele não naufragar na fé. Graça bendita. Jesus falou para que você não viesse a não se converter. É isso que está falando. Para que você não caísse dessa fé. Eu te protegi de Satanás. E é isso que ele vai atacar. É isso que os jovens vão aprender na escola. Que Deus que criou as coisas, evoluímos, viemos do macaco. Começa atacando lá, começa em Gênesis. Ele vai atacar. Esse é o trabalho dele. Como é bom saber que somos protegidos. Amados, quando aquele dia chegar, eu creio que já está próximo, muito próximo, ele será totalmente expulso, juntamente com os seus anjos, porque ele não pode ficar onde Deus não deseja que ele fique. Ele só fica onde Deus diz que ele pode ficar. Quando vamos lá em Apocalipse 20, o verso 10, nós lemos: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e dia, de noite e noite, séculos e séculos. E Jesus fala em Mateus 25, 41. Então o rei dirá abertamente aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Quem são os anjos? Demônio. Se você tem tido visões, existe duas classes só de anjos. Os anjos eleitos, santos, que a Bíblia chama eles, são servos de Deus, e os anjos caídos, que são demônios. Não existe boitatá, mula sem cabeça, espíritos, nada disso. Se você crê na Bíblia, é assim que funciona. Deus criou os anjos, e dessa classe angelical, 1/3, baseado aqui em Apocalipse capítulo 12, se rebelou. Esse 1/3 é seguidor desse sistema satânico, e são eles que são chamados de demônio. Então qualquer manifestação é natural, você está vendo, é carne. Existem 2 tipos de homens também: salvos, filhos, e os ímpios, como existem os anjos. Então, é homem? Não é? É invisível? Ou é anjo bom, ou é Deus atuando, ou é Satanás. Não tem um terceiro, quarto termo. Não existe. Agora é interessante, quando ele fala: olha, foi preparado. Há um lugar. O lugar dele está reservado. E não existe nenhuma possibilidade dele escapar ou prevalecer contra Deus. Acabou. Não existe. Nós podemos discutir sobre diversos assuntos, sobre o milênio e outras coisas, mas uma coisa fica bem clara nas Escrituras: Deus liquida o diabo quando, onde, como Ele quiser. Amém. Está bem claro aqui. Ninguém questiona isso, ninguém briga sobre essa questão. Deus concede uma esfera de ação a Satanás, e essa esfera de atuação dele é chamado filhos da desobediência. É aqueles a qual Deus chama e eles dão a costa. Não! São chamados de rebeldes. Quando você olha para um rio de água corrente, se você estiver sobre uma ponte e você vê talvez uma sombra passando, e você fala: mas isso é um peixe ou é um pedaço de madeira? O que é? Não estou enxergando direito. A melhor forma de saber é o seguinte: se continuar no curso, está morto. Está indo, está seguindo o rio, está morto, está sem vida. Vai aonde o rio leva. Esse é um retrato de nós sem Deus, sobre o curso desse mundo.
Todo mundo agora à direita, todo mundo à esquerda, todo mundo levanta a mão. Cabelo assim, nariz desse jeito, orelha desse jeito, veste desse jeito. Há um sistema, há um método. Está seguindo o curso desse mundo. Mas, se é algo que está nadando contra a correnteza, você viu que desceu um pouquinho e parou, está voltando, é algo vivo. É algo vivo. E Paulo fala em Romanos capítulo 12 sobre isso. Não vos conformeis com esse mundo, mas vos transformeis com a renovação do vosso entendimento. É a palavra de Deus. Amados, isso é um assunto sério. Isso não é brincadeira. Isso é sério. Mas, aí mesmo em Efésios capítulo 2, nós terminamos. Ele continua, né? Se você está em Efésios, só volta, a gente vai terminar lendo esse versículo. Ele começa dizendo sobre a atuação de Satanás, no capítulo 12. Ele fala, ele vos deu vida. Em que situação? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós falamos sobre Satanás aqui, mas Paulo começa esse versículo falando, olha, Deus te deu vida quando você estava morto, quando você estava segundo o curso desse mundo. Mas, o verso 4, ainda bem que tem um mas, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é graça. Quando você lê isso, você fala, não foi eu. É graça, eu estava morto. Isso é graça. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua nova graça. Novamente você lê graça, novamente, para mostrar como nosso Deus é gracioso. E o verso 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amados, é Deus quem dá o primeiro passo, acenando a bandeira da paz para nós, outrora inimigos, agora reconciliados através da cruz. É Ele. É pela graça. A resposta de Deus é a cruz. Em 1 João 3,8, você vai ler, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás ou do diabo. E qual é a obra de Satanás? Cegar o entendimento, mantê-los do jeito que ele está, do jeito que aquela pessoa está. Eu termino dizendo que muitos de nós podemos estar caindo em ciladas de Satanás por ignorar o seu ardil, a sua artimanha, a sua astúcia. Isso não é uma forma de transferir a responsabilidade, não é isso também, a culpa é do diabo. Não, mas ao contrário, de trazer a responsabilidade a nós, se por a nossa negligência e não vigiarmos, estamos sendo pegos e temos, muitas vezes, sendo pegos pela sua rede e sermos tropeço na obra de Deus por não vigiarmos. Não é uma transferência de culpa, mas chamado a vigiarmos, a uma responsabilidade. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. Vamos curvar nossas cabeças e orar essa noite? Pai bendito, ó Deus, nós estudamos a sua palavra tantas vezes, e às vezes por lidar com aquilo que é sagrado, nós pensamos que dominamos tudo, mas não, Pai. Ó Deus, a sua palavra vem e deixa bem claro que existe uma batalha, que nós não devemos temer, que o Senhor está no comando de todas as coisas, que Ele não vai além daquilo que o Senhor permite ir, que o Senhor é toda autoridade, que todo poder é dado ao seu Filho.
Ao mesmo tempo, nos chama a responsabilidade de não ignorar, ó Pai. Muitas vezes ciladas que são colocadas, coisas que vêm, Senhor, na nossa vida que atrapalham a nossa comunhão contigo. E claramente se vê, ó Deus, marcas do inimigo. Ó Pai, ao mesmo tempo o Senhor mostra a condição que nós estávamos sem Ti. E pela graça, Senhor, por graça, não merecimento nós, não a nós, mas ao Seu nome seja dado toda a glória. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. O Seu braço, a Sua mão não estava encolhida para que não pudesse tirar nós de lá. Ó Pai, se há alguém essa noite aqui, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas. Ó Pai, pessoas que muitas vezes podem estar há anos na igreja, estão caminhando para o inferno. Ó Deus, misericórdia. Ou pessoas, ó Pai, que ainda não têm o entendimento. Abra, Senhor, o seu coração. Ó Deus, que a semente possa cair, que ela possa encontrar abrigo e possa frutificar. A semente que foi plantada essa noite. Ó Deus, vida é só em Ti. Pai, te agradeço por essa palavra e que essa semana nós possamos vigiar, orar. Ó Pai, oro pela EBF. Está aí o resultado do que o mundo pode promover, mas é para isso que o Senhor nos chamou, ó Deus. Ó Pai, salve almas. Traga, Pai, essas crianças. Ó Deus, por graça, use os professores. Proteja-os, Pai, cada dia desses. Ó Pai, que elas possam ver aquilo que só o Senhor pode fazer. Ó Deus, que nós não possamos envergonhar do Evangelho, mas lembrar que Ele é poder para a salvação. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Sua palavra. Te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim despedidos. Lembre-se, a comunhão faz parte do culto. Sem comunhão não há culto.